Gente, a Chapecoense perdeu para o Brusque por 1-0. O jogo foi no sábado, na Arena Simon, na cidade de Brusque, o jogo de ida da semifinal. A gente tem os lances do jogo aí, vamos dar uma olhadinha. Vai dar um jogo bem ruim, né? Bem ruim. A atuação da Chapecoense no nível daquele jogo contra o Camboriú, quando perdeu na segunda rodada por 2-0. Muito pouco inspirado o time, não era um time que estava jogando para vencer, para buscar a vitória. A gente via demora na cobrança de um lateral, demora na cobrança de uma falta. Esse lance aí... Foi pênalti, Badal, na tua opinião, não? Cara... Que aí não marcou, nem o VAR não nem chamou, o VAR. né? No mínimo o VAR tinha que chamar, o Heber Roberto Lopes tinha que chamar o Braulio da Silva Machado. Mas contra a Chapecoense não é querer ser chorão, mas parece que é tudo mais difícil, né? A verdade é que o jogador estava muito próximo, estava bem próximo. Mesmo que ele quisesse tirar o braço, não sei se conseguiria. Mas o fato é que teria que revisar, né? Eu estou curioso para ver o áudio do VAR, se é que a federação vai liberar, quero crer que não. Ali antes nós tivemos uma das poucas oportunidades da Chapecoense, que foi com o Ítalo, e aí uma infelicidade do Camilo, saiu jogando errado, e o João Prado acabou fazendo 1-0, 48 minutos do primeiro tempo. Até então eram poucas oportunidades, tanto de um lado quanto de outro, mas você nota quando um time não está querendo assim ir para o estouro, ir para o ataque. Esse aí foi a primeira conclusão do Chapecoense no segundo tempo, 34 minutos do segundo tempo com o Bruno Leonardo. Aí é melhor, 40 e poucos com o Doma cabeceando na trave. Mas a gente notava que a Chapecoense não estava com aquele ímpeto ofensivo de quem é mais time, de quem é superior e que precisa da vitória, porque é um jogo de semifinal, jogo de mata-mata, ida e volta. A gente notava que a Chapecoense estava fazendo um jogo morno no primeiro tempo. E o Brusque foi lá, na falha do Camilo fez 1-0 e no segundo tempo tratou de se defender. E aí a gente não tem que reclamar, porque na maioria dos jogos a gente vê a Chapecoense fazer isso, né? Então, o Brusque se defendeu, a Chapecoense teve duas conclusões, que a gente viu ali, uma com o Bruno Leonardo a 34 e aquela outra com o Eduardo Doma. Muito pouco para o time que teve volume de jogo, mas fez o quê? Cruzamento para dentro da área. Um cruzamento atrás do outro, mas não tinha ninguém para cabecear. A Chapecoense não tem um centroavante para cabecear ou para tentar dividir a bola com os zagueiros. Então, olha, muito fraca a atuação da Chapecoense, repito, parecido com aquela que nós vimos contra o Brusque na segunda rodada. E era jogo de semifinal. Contra o Camboriú. Contra o Camboriú. O time estava cansado, poderia estar desgastado, mas aí o Gilmar Dal Poço ele deixou para fazer as últimas duas alterações aos 40 do segundo tempo. E sempre as mesmas alterações, poderia ter feito algo diferente, por exemplo, precisava de um centroavante, tinha aquele menino João Bom, que estava no banco de reservas, insisto, com jogadores que, tipo o Maílson, que não dá resposta positiva, já recebeu várias oportunidades, podia ter feito algo de diferente, tirar um zagueiro, colocar mais um atacante, mas terminou o jogo com 3 zagueiros e perdendo por 1-0, então o Chapecoense está no páreo, tem todas as condições de reverter a situação, acredito muito que a Chapecoense consiga vencer agora por 2 gols de diferença para se classificar, o Brusque joga pelo empate e a Chapecoense precisa fazer 1 gol para levar para pênaltis e 2 para se classificar. Eu confio e tenho fé de que a Chapecoense vai conseguir superar o Brusque e ir para a decisão. Ontem foi uma decisão muito ruim, uma atuação muito fraca para um time que está disputando uma semifinal de campeonato catarinense. E a Chape poupou poucos jogadores. Não tinha o Everton, lateral direito, o Chapecoense informou um pouco antes do jogo ali que ele passou por uma cirurgia nos dedos do pé, uma microcirurgia, não é nada muito... Tinha um calinho. Isso aí. Calinho. A gente não sabe se vai estar disponível para o próximo jogo. O Bolassi, Chapecoense, depois que mandou o press kit com as lesões, aí mandou a lesão do Everton, depois mandou a lesão do Bolassi também. Foram 3 lesões durante o dia ali. E o Bolassi está com uma lesão na panturrilha, também estava indisponível para esse jogo. Perotti não está lesionado, não está em transição, mas também não é relacionado porque está com dores. Neto Pessoa na transição, então o Chapecoense está com alguns desfalques. Bastante dor nas pernas, né? Agora a Chapecoense tem que contratar um lateral direito, cara. Tem que contratar um lateral direito. Tem o Everton e esse Marcos Vinícius aí, com todo respeito ao profissional, mas eu não entendi até agora a contratação dele e quando entra não dá conta do recado. E precisa de mais um lateral direito de qualidade, melhor do que esses 2 que tem aí, sem falar em outras posições, como de centroavante, por exemplo, né? Fez falta um centroavante. Cruza a bola na área, não tem ninguém para cabecear. O Marcinho ficou do primeiro ao último minuto em campo, pouco produziu novamente. E outros jogadores estiveram muito abaixo, né? O Camilo muito abaixo, João Vitor, o próprio Walter Clar. Então, olha, uma atuação muito fraca, muito fraca. A justificativa, não sabemos, porque não teve entrevista. Vai se representar amanhã, deveria, de repente, até o próprio Gilmar Dal Poço
concederam uma entrevista para falar sobre o jogo. Agora vai ter, chegou domingo, descansou ontem, descansou hoje, e amanhã se reapresenta, daí vai ter uma semana inteira para treinar, para descansar, dentro de casa, sem sair de casa, para ajustar, para aprimorar, e aí sim, né? E aí com força total para cima do Brusque, porque seria muito decepcionante, para mim pelo menos, a Chapecoense ser eliminada pelo Brusque dentro de casa de uma final de Campeonato Catarinense, sendo que do outro lado tem Barra e tem Camboriú. Caminho aberto, gente, vamos falar a verdade. Caminho aberto para a Chapecoense conquistar o título, só perde para ela mesma. Seria decepcionante mesmo. Seria muita frustração. Seria decepcionante. Pode ficar bravo comigo. Não, mas é decepcionante não tem mesmo. problema, mas é decepcionante, sim. É muita diferença de investimento e decide dentro de casa, a Chapecoense é um clube de Série A, então não tem explicação. Vai ser difícil de explicar uma eliminação, mas eu repito, não é demagogia. Eu acredito e acredito muito que a Chapecoense vai se classificar contra o Brusque. E não é desrespeito ao Brusque, Não, é uma questão não, de de investimento, maneira é alguma. diferença de investimento mesmo. Não, é diferença de investimento, né? Ô, Badava, você comentou que depois do jogo ali o Gilmar Dalpozo não atendeu a imprensa. E é isso, a Chapecoense decidiu não atender a imprensa que estava na Arena Simon, em Brusque. Nem jogadores, nem o técnico Gilmar Dalpozo, nem a diretoria não quiseram aí falar, explicar a derrota. A gente apurou nos bastidores, o presidente Alex Passos me ligou logo após o jogo, falou que a Chapecoense estava cansada demais para conceder entrevistas e que tinha pressa para voltar, porque voltaria logo depois do jogo, por isso que não atenderiam a imprensa, né? Colocou essa justificativa na carga por conta do intervalo curto dos jogos, mas a gente apurou que houve uma determinação. O técnico Dalpozo estava pronto para conceder entrevista para as emissoras que estavam lá. Os jogadores também foram avisados ali, foram tirados de campo logo na sequência do jogo, e foi por uma determinação da diretoria. Pelo menos é isso que a gente apurou, de que a Chapecoense não atenderia a imprensa em resposta, em protesto à não mudança do jogo do sábado para o domingo, um protesto contra a federação e um protesto contra a detentora dos direitos de transmissão que... Só que antes do jogo, o Gilmar Dalpozo concedeu entrevista para eles, aquele pré-jogo que eles fazem ali, o Gilmar Dalpozo concedeu entrevista. Então, eu acho que foi desnecessária essa atitude. Eu acho que poderia ter deixado os jogadores falar, e o Gilmar Dalpozo também. Estavam cansados, mas não é 5 minutos, 10 no máximo que dura uma entrevista coletiva que vai deixar ainda mais cansado o pessoal, né? Então, a gente tem essa palavra oficial do presidente da Chapecoense, mas nos bastidores se fala muito que em relação ao não adiamento do jogo de sábado para domingo. Então, gente, vamos acalmar o clima, vamos acalmar o ambiente, vamos focar naquilo que realmente importa, que é o futebol, que é o jogo da volta, dentro de casa, com o apoio da torcida. E é um jogo que dá para ganhar. Não vem um Criciúma forte, não vem um Avaí forte, vem o Brusque, que é forte, que merece respeito, mas a Chapecoense tem mais time. A Chapecoense tem mais potencial. O Brusque perdeu o seu principal jogador, o Biel, porque recebeu o 3º cartão amarelo. O seu Braulio da Silva Machado, além de não ter mais atenção naquele lance do pênalti, deu 12 minutos de desconto para ver se a Chapecoense conseguia empatar. 12 minutos para castigar o Brusque. Eu acho que estava com a consciência pesada e a Chapecoense não conseguiu empatar. Então o negócio é focar no que interessa, é focar no esporte. Não adianta ficar arrumando briga novamente com os outros. É dentro do grupo, dentro do elenco, dentro do vestiário. Focar, se concentrar e colocar na cabeça que pode vencer, que deve vencer e que precisa vencer e eliminar o Brusque. Eu lembro que no ano passado também ficou muito quente o bastidor e não favoreceu em nada a Chapecoense. Não adianta ficar pilhado. Ficar pilhado, tem que ficar pilhado para ganhar do Brusque. Ficar pilhado para buscar o resultado. Ficar pilhado para se classificar, mas não ficar pilhado com outros fatores extra-campo, que isso aí não ajuda em nada.